Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho só mais de pé, amém? Em respeito à palavra, em reverência à palavra. A gente já vai lê-la em nome do Senhor Jesus, mas quero fazer uma pergunta antes para você. Você crê mesmo que o que está em você é maior do que o que está no mundo? Oh, glória, aleluia. Crê mesmo? Todo esse problemão que tem se levantado, todas essas coisas que vêm contra você, você crê que realmente Deus é maior? Então, em nome de Jesus, maior é aquele que deu a vitória na cruz para nós, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Números. Enquanto você abre, Deus recebe cada uma aqui, né? Debaixo da graça, e eu recebo aí com meu amor a cada irmã, louvado seja Deus. Amo cada uma de vocês. Vocês são princesas preciosas do Senhor. Glória a Deus. Números, capítulo de número 27. Glória a Deus. Fala para sua irmã, hoje vai ter justiça. Oh, glória. Aleluia. Hoje vai ter justiça. Glória a Deus. Números, capítulo de número 27. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Glória a Deus. Chegando mais princesas. O reino de Deus é grande. Glória a Deus. Já pensou naquele dia? Todos vestidos de branco, né? Diz que vai ser um mar. Oh, glória. Vai ser um mar de vidas vindo para o Senhor. Já pensou nisso? Você ser uma gotinha desse mar? Oh, glória, né? Por isso que ele diz que nós somos como uma gota no oceano. Glória a Deus. Aleluia. Então, Números, capítulo de número 27, eu quero que antes de ler, você abaixe a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus. Pai eterno, Pai todo-poderoso, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida de cada irmã aqui nessa tarde, para que o Senhor venha operar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha direcionar, meu Pai, cada uma de nós nessa tarde. Que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos corações, ajudar-nos, Senhor, a entender de uma maneira simples a Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, glorificando o Teu nome, para que a Tua boa, perfeita vontade aconteça, Senhor. Aleluia, em nossas vidas, em nossos lares. Eu creio, Jesus, que será uma tarde de milagres, uma tarde, Senhor, de renovo, Senhor. Aleluia, e que milagres, Senhor, já estão reservados para essa tarde. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para entregar nossas vidas. Fala, Senhor, através desta palavra, Senhor, aos nossos corações, e que todo mal, toda força contrária, perca agora toda a força, em nome de Jesus, Pai, e que fique quilômetros de distância deste lugar, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, glória a Deus. Capítulo 27 diz assim, a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Eter, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Mas nosso pai morreu no seu próprio pecado, e ele não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai.
e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Diga comigo: e fareis passar a sua herança à sua filha. Glória a Deus. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Até aí. Amém? Louvado seja o Senhor. Toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus por cada irmã que está chegando. Louvado seja Deus. Mais uma tarde abençoada. Mais uma tarde que Deus dará continuidade da sua obra nas nossas vidas. Amém? Você está aqui hoje, nessa tarde, porque Deus está dando continuidade na obra que Ele tem na sua vida, na sua casa, com a sua família. Deus está na continuidade. Amém? Glória a Deus. Irmãs, antes de eu entrar direto na palavra, eu queria dizer que uma pesquisa diz que nos Estados Unidos, por ano, eles entram com mais ou menos 1 milhão de processos judiciais. Hoje, atualmente. E é uma crescente nos Estados Unidos, pelas pesquisas, né? Eles entram com processos de ações judiciais. Não sei se eu estou falando certo. Temos uma advogada aqui que pode me ajudar e me corrigir. Amém? Eles estão por cerca de 1 milhão de pessoas que entram com processos. Então eu queria que a sua mente agora imaginasse, se somasse todas as nações, inclusive Brasil. Não sei se existe essa pesquisa aqui no Brasil, mas são as ações judiciais que se entra diante da corte e de tantos outros nomes aí que eu não sei, eu desconheço, para que se possa ganhar uma causa. Então, imagina o que é gente reivindicando seus direitos. E pessoas reivindicando justiça. Não é? Irmã Marta, ela sabe muito bem disso. Quem estuda isso sabe. Então, sempre que o homem pode e vai poder, ele vai fazer isso. Por quê? Porque a sociedade, depois eu vou falar um pouquinho disso, ela sempre vai introduzir na nossa mente de nós buscarmos os nossos direitos, que não é errado, não é errado. Mas eu queria que você agora atentasse para a palavra, louvado seja o nosso Senhor, do que Deus está falando nessa passagem aqui, porque Ele está falando de uma herança. No capítulo de número 27 do livro de Números, é a primeira ação judicial. Esse capítulo que nós acabamos de ler é a primeira ação judicial que acontece no povo de Israel. E aconteceu com 5 mulheres. 5 mulheres resolveram entrar com uma ação judicial. E elas foram falar com Moisés. Mas para que a gente venha entender, essas 5 mulheres são 5 irmãs. Essas 5 irmãs, elas são filhas. Aqui fala das gerações, mas para que a gente possa reduzir isso, elas são trinetas de Manassés, a tribo que veio de José. Então elas são descendentes de José. E essas mulheres aqui, nesse momento, elas estão diante da terra prometida, bem na hora que Moisés está fazendo o censo para entrar na terra prometida. Então elas estão participando de um grande acontecimento, porque a gente bem sabe que Moisés, ele trazia o povo lá do Egito em direção à terra prometida. Porém, muitos morreram porque a ira do Senhor se acendeu. Porque muitos, vendo que Deus era com eles, ainda assim não acreditavam. Ainda assim eles duvidavam. E o Senhor, certa vez, disse: olha,
por falta de confiança em mim, muitos vão perder a terra prometida. Não é que Deus iria os matar, mas eles iam morrer antes do tempo. Eles mesmos iam morrer. Por quê? Porque a angústia batia, a angústia chama doença, a doença chama outras coisas, e eles morriam. Então, Moisés começou a se acostumar com essa realidade. Moisés começava a perceber que muitos no caminho iam perecendo, iam ficando doentes, outros se afastavam, outros já não acreditavam mais, não tinham esperança, desistiam no meio do caminho. Então chegou um certo momento que o próprio Moisés também vacilou. Ele acabou vacilando por quê? Porque Deus deu uma ordem a Moisés, para Moisés dizer à rocha, para que ela desse água. E Moisés, no desespero, o que ele fez? Ele feriu a rocha. Ele simplesmente, ele mudou o caminho do que Deus tinha mandado ele fazer. Veja que quando Deus fala alguma coisa, ele faz o correto. Deus nunca vai nos direcionar a algo errado. Por isso hoje a direção que Deus nos vai dar hoje, aleluia, vai ser para a nossa vitória. É uma continuidade do que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Quem crê diz amém, louvado seja Deus. E Deus, naquele momento, ele percebe que Moisés também não consegue atingir. Ele não consegue atingir o objetivo. E ele diz para Moisés, ele diz, olha Moisés, muitos morreram, você mesmo Moisés, não vai entrar, mas eu quero que você chame Josué, para que Josué dê continuidade naquilo que você estava fazendo. Muitas pessoas questionam, mas Moisés não entrou na terra prometida, será que hoje ele está com Deus? Tanto está, porque no dia da transfiguração, e em outras situações da Bíblia, Moisés aparece. Louvado seja Deus, o próprio Jesus fala. Ele só não terminou o que Deus tinha dado a ele, foi Josué que terminou. Por isso a importância, não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não pare de orar, não pare de jejuar. Não desista no meio do caminho. Aquilo que Deus colocou na tua mão, não diga, eu não sou capaz. Aleluia, obedeça a Deus. Tome a direção de Deus. Muitas vezes a direção de Deus não é a nossa direção. Não é, porque nós vemos com outros olhos. Muitas vezes a nossa tendência é querer fazer com a nossa própria força. Mas a força maior está aqui nessa tarde. E hoje Deus te fortalece e te dá direção. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus chega para Moisés e diz, olha, vai fazer o censo. E Moisés começa a fazer o censo porque muitos morreram. E ele começa a contar os que sobraram para poder entrar na terra prometida. E na hora do censo, essas irmãs, elas começam a se entristecer. Porque a lei de Moisés, a lei que regia na época, dizia assim, que toda herança, presta atenção, toda herança dos pais era passada para os filhos, mas os filhos homens, não as filhas mulheres. A lei de Moisés dizia isso. Então, quando elas estavam perto de entrar na terra prometida, elas falaram, nós vamos possuir a terra prometida, mas nós vamos viver lá de favores. Porque nós não teremos terras, nós não temos irmãos homens, somos só 5 filhas e todas mulheres. E o pai delas tinha morrido no deserto, porque não por causa que ele se rebelou, mas por causa do próprio pecado dele. E diz que o pai delas morreu. Então elas chegam e falam, nossos pais morreram, somos sozinhas, não temos irmãos herdeiros, e ficaremos sem um pedaço de terra. Nós vamos entrar na terra prometida, porém vamos viver de favor. Tem coisa pior do que viver de favor? Aleluia. Mas Deus não te chamou para você viver de favor. E se você acordar nessa tarde para o que Deus te chamou, aleluia, você vai herdar todo o bem desta terra. Porque a pior coisa, irmão, olha, deixa eu falar uma coisa, é a gente viver de favor ou ver outro vivendo de favor, né? Você já viu, nossa, lá vem ela vai pedir alguma coisa.
Mas o Senhor não tem isso para a tua vida. E eu vim declarar sobre a tua vida prosperidade. Só que você precisa seguir a direção de Deus. Tem que ter a direção, irmão. A direção de Deus é prosperidade. A Bíblia vai nos dizer que nós não vamos pedir emprestado, mas nós vamos emprestar. Quem recebe essa verdade? Quem recebe essa revelação de Deus nessa tarde? Quem recebe de verdade? Porque hoje tem justiça de Deus na tua vida. E você vai viver de milagre, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Então a Bíblia vai nos dizer que a primeira ação judicial que acontece na história foi com essas 5 mulheres. Essas 5 mulheres olham para a terra prometida, elas já deslumbram o que vai acontecer lá na frente, elas falam, nós vamos possuir, mas vamos viver de favor. Então uma conversa com a outra e diz, o que nós vamos fazer? Vamos falar com Moisés. Irmão, se tem uma coisa que eu acho bacana em criança, que eu acho legal mesmo, é quando uma criança com a outra se junta em 2, em 3. Por que eu estou falando isso? Você vai entender o mistério de Deus aqui. Quando elas se juntam, elas dizem assim, vamos pedir para o papai, aleluia, se ele deixa a gente jogar bola agora. Vamos pedir para o papai, não, você vai, então eu vou. Você fala, por quê? Porque, irmão, quando você está de mão dada com alguém, quando você está com concordância com alguém, aleluia, Deus te unge com coragem. Aleluia, te unge com coragem. E as crianças chegam e falam, vamos lá falar com o papai, você fala primeiro, então eu vou. Você pede junto comigo? Pede. Pega na mão da sua irmã. Pega na mão da sua irmã. Fala, você crê que em concordância nós vamos vencer? Aleluia. Em nome de Jesus. Aquelas mulheres, irmãs, mulher não podia nem falar. A mulher só não podia herdar a herança de pai e mãe, como ela não podia falar. Elas não podiam se apresentar para Moisés. Se elas quisessem falar com Moisés, elas tinham que falar primeiro com o sacerdote Eleazar. Por quê? Porque quem ia levar a fala delas para Moisés era o sacerdote, não era elas. Para depois, o sacerdote levando para Moisés, o Moisés falava com Deus. Então, elas falaram assim, não, nós vamos falar com Moisés. A Bíblia vai nos dizer que elas se juntam e elas vão lá conversar com Moisés. Elas passam reto pelo sacerdote. Oh, glória! Louvado seja Deus que hoje nós temos Cristo. Aleluia! Que nos leva diante do Pai e podemos falar com Ele. Amém? Tem alguém aqui que pode falar com Jesus hoje? Aleluia! Elas vão ali, elas passam direto pelo sacerdote. Vão direto com Moisés e elas vão contar a história. E o que nós lemos aqui é que elas chegam para Moisés e dizem, olha, somos filhas de Manassés, somos netas ali de José, nós temos a nossa genealogia, e hoje nós estamos aqui para entrar na terra prometida, mas o nosso pai morreu. Olha ela contando a história, nosso pai morreu pelo próprio pecado, e por causa disso, nós seremos tiradas como herdeiras. Nós não vamos ter um pedaço de terra, porque não temos filhos homens. E elas começam a contar a tristeza delas, elas começam a contar tudo que elas já sabiam que elas iam passar. Aleluia. Elas sabiam, irmão, tem problema que às vezes surge na nossa vida, que você já vê o dia de amanhã. Você diz, meu Deus, se eu não pagar essa conta, amanhã, aleluia, vai vir aqui o judicial falar comigo, amanhã vai vir alguém aqui me cobrar, amanhã alguém vai me fazer eu passar vergonha. Então você já monta aquela história. E elas começaram a montar a história ali para Moisés, e Moisés olhando, falando, mas quem é elas que tiveram essa ousadia, essa coragem para chegar e falar comigo? Aí Moisés ouve a história. Moisés conhecia o pai delas, sabia que ele tinha morrido, que ele não tinha tido um filho homem, só tinha tido as 5 mulheres, e essas mulheres resolveram vir falar com Moisés. Imagina Moisés, a situação dele, dizendo assim, elas quebraram a lei e ainda querem que mude a lei. Mas elas tinham certeza, irmãs, que aquele que era dono da lei poderia, aleluia, transformar em graça.
Aquele que tinha escrito a lei, poderia fazer aquela situação virar em misericórdia. Irmãos, mulheres unidas de mão dadas, o inferno não prevalece. Mulheres que creem em Deus, irmã, o inferno não prevalece. Se a tua confiança está no Senhor, o inferno cai por terra. A Bíblia diz que aquelas mulheres deram as mãos, foram diante de Moisés, passo a passo, se colocaram diante de Moisés e contaram toda a história para ele. Diz que Moisés, nessa hora, se retira e fala com Deus. Oh, glória! Diz que ele conta a história para Deus. Eita, ele precisa contar a história para Deus. Eu vim nessa tarde dizer para você, você precisa contar toda a história para Deus. Deus não sabe o que está passando dentro da sua casa. Deus não sabe o que está passando entre você, teus irmãos. Deus não sabe o que está passando, aleluia, ali na... Oh, decanta labaçuba. Não sabe a condição que está teu pai, tua mãe. Não sabe a condição que está teu trabalho. Não sabe a condição que você está vivendo. Será que Deus não sabe, aleluia, o que está acontecendo com a tua filha? Será que Deus não sabe o que está acontecendo com o teu filho? Será que Deus não sabe o que está acontecendo no teu casamento? Será que Deus não sabe o que está acontecendo na tua saúde? Será que Deus não sabe o que está acontecendo no teu banco? Será que Deus não sabe o que está acontecendo, aleluia, no teu ministério? Será que Deus não sabe o que está acontecendo no teu coração? Será que Deus não sabe que as suas forças estão pequenas? Será que Deus não sabe o que estão falando de você? Será que Deus não sabe a vergonha que você está passando? Será que Deus não sabe, aleluia, o que está acontecendo essa semana na tua vida? Será que Deus não sabe o que foi roubado de você, o que foi tirado? Será que Deus não sabe a situação que você está vivendo? Aleluia. Deus sabia sim o que estava acontecendo com aquelas 5 mulheres, mas Deus quis ouvir. E ele disse assim, Moisés, fala o que está acontecendo. Olha, elas falaram, elas vão entrar na terra prometida, mas para elas não basta, porque elas são filhas, elas têm direito, elas são filhas do mesmo pai. O problema é que elas não tiveram um irmão, para poder herdar, para poder morar na mesma terra que o irmão. Mas hoje, elas vão ter que entrar na terra prometida e arrumar um pedaço de terra para morar de favor. Deus olha para Moisés e fala assim, é verdade, oh glória. Será que Deus não sabe da tua dor? Será que Deus não sabe? Aí ele olha e diz assim, Moisés, a partir de hoje, escreve aí. Aleluia, se Deus quer, Ele muda a lei. Recebe. Se Deus quer, Ele muda a situação. Se Deus quer, Ele muda o endereço. Se Deus quer, Ele faz reboliço. Se Deus quer, Ele muda tudo. E Ele diz, olha, volta lá para elas. Aleluia. E diz que a partir de hoje, não vai ser só para ela, vai ser para todas as mulheres. Todas aquelas que o pai e a mãe morrer, a herança vai para elas. Oh glória, aleluia. Ele mudou a lei, aleluia, porque Deus é o Deus da graça e da misericórdia. A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres passaram a ser herdeiras das terras do pai que tinha morrido. Aleluia. Eu quero dizer para você, a justiça foi feita naquele dia. Vai ter justiça na tua vida. Debaixo da graça de Deus vai ter justiça na tua vida. Vai ter justiça, alamanto decai, deplou, deplai. Vai ter justiça na tua vida. Eu vejo pessoas aqui, mulheres pisando em terra, pisando em bênçãos prometidas, aleluia. Mas Senhor, até hoje não tenho visto nada. Irmã, até aquele dia elas não estavam vendo nada. Mas aquelas mulheres, elas eram perseverantes. Aquelas mulheres eram corajosas. Aquelas mulheres tinham recebido de Deus, aleluia, uma unção diferente. Você não é nada mais, nada menos, aleluia, do que filha de Deus. Você tem direito. Mas quando nós passamos para o dia de hoje,
nós vemos que a sociedade e o sistema nos faz, irmãos, eles fazem algo com a nossa mente, que é mais ou menos assim: você tem direito de tudo. Sim, temos. Mas o sistema, eles aplicam algo na nossa mente que é assim: você tem direito de ter saúde, você tem direito de ter moradia, você tem direito, aleluia, de ter uma família constituída, você tem direito de ter dinheiro, você tem direito de ter convênio, você tem direito de tudo, porque você merece. Mentira. Mentira. Porque é uma promessa que muitas das vezes faz algo na nossa mente e faz com que a gente se revolte contra Deus. Porque no dia que você fica doente, você fala: onde está Deus? A sociedade diz: você tem direito. Você tem direito de moradia, mas aí você não tem. O que acontece? Você se revolta contra Deus. Porque Jesus não prometeu isso. Você tem direito de moradia. Agora eu vou entregar. Jesus nunca disse assim: você tem direito de que tudo te dê certo. Pelo contrário, ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer. Ele diz não que a gente não tenha direito, ele diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem uma coisa que ele deixou, uma herança. Nós vamos estar no mundo de aflição, mas nós temos direito de reivindicar a saúde. É diferente. Aquelas mulheres reivindicaram o direito que elas tinham. Elas passaram pela aflição, mas elas tinham direito de reivindicar uma família constituída, uma família estabilizada. Elas tinham o direito da herança. Porque, irmãos, o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Às vezes tu nem entende o vento que está acontecendo. Tu não entende nem o vento que está acontecendo dentro da tua casa, no teu trabalho, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas nessa tarde o Senhor traz uma palavra: haverá justiça. De canto névias. Tem mulheres aqui que serão justificadas. Eu estou tendo uma luta. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.